Fala aí galera, tudo bem? Queria trazer através desse vídeo mais uma mensagem de encorajamento para você. Essa mensagem encontra-se lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 12. Eu até coloquei um título para essa mensagem: Motivos para louvarmos e nos alegrarmos em Deus em meio a lutas, provações e perseguições. Talvez antes de ouvir esse vídeo, você também não estivesse encontrando razões para louvar e se alegrar por conta do cenário em que você tem vivido. Um cenário de luta, um cenário de provação, um cenário de perseguição estabelecido talvez no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança e até mesmo na sua igreja, porque isso também às vezes acontece dentro da igreja. Então eu queria mostrar para você através dessa carta escrita por Pedro a 4 cidades ali da Ásia, da Galácia, da Capadócia e da Bitínia. O cenário e o contexto que Pedro encontra é um cenário de muita tristeza. O imperador romano estabeleceu dura perseguição aos cristãos. A história do cristianismo vai nos dar várias razões por essa imposição, mas a principal é o culto ao imperador que os cristãos se recusavam a fazer. Cristãos não queriam adorar o imperador. Infelizmente, alguns cristãos cederam a essa pressão que era feita através de separação de seus familiares, através de agressão, através de prisão, e as últimas consequências era a morte. Então esse é o cenário que Pedro encontra. E encorajado, Pedro escreve essa carta para lembrá-los: eu sei do que vocês estão enfrentando, mas eu quero mostrar para vocês, eu quero lembrar vocês que mesmo em meio ao caos estabelecido, vocês têm razões para louvar a Deus e se alegrar. E eles perguntam para Pedro: tá bom, então nos diz, quais são as razões que nós temos para louvar a Deus em meio ao caos estabelecido na igreja? E Pedro os lembra. A primeira coisa: a grande misericórdia de Deus a eles. A segunda coisa que Pedro os lembra é, olhem para o passado de vocês, faz uma reflexão de quem vocês eram, a vida que vocês levaram. E olha agora para a vida que vocês estão levando. A vida que vocês levam hoje é por conta da ressurreição, da nova vida que vocês receberam através da ressurreição de Cristo Jesus. E aí eles vão entender e vão perguntar para Pedro: beleza, se nós em meio ao caos louvarmos a Deus, quais são os benefícios que nós teremos? Porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo presas, as pessoas estão sendo agredidas, e Pedro vai falar para eles: olha, se vocês conseguirem se manterem firmes louvando a Deus, vocês receberão um coração cheio de uma viva esperança. E não somente um coração cheio de uma viva esperança, mas vocês receberão uma promessa de ricas bênçãos, não para esse mundo, não para esse tempo, mas guardadas por Deus para o seu povo no céu. E eles se veem encorajados. Mas Pedro não para aí. E Pedro dá uma outra orientação para eles: olha, diante de tudo que vocês estão vivendo, não apenas louvem a Deus, mas fiquem alegres, se alegrem. E eles novamente questionam a Pedro e falam: como, cara? Como se alegrar? E Pedro fala para eles: por isso, pela grande misericórdia, pela nova vida que vocês receberam mediante a ressurreição de Cristo Jesus, pela viva esperança colocada no coração de vocês, pelas ricas bênçãos guardadas para vocês no céu. Esses são os motivos pelo qual eu e você, em meio a lutas, em meio a provações, em meio a perseguições, precisamos continuar louvando e nos alegrando no Senhor. E eles falam: mas por que? Nós já tivemos a nossa vida transformada, mas por que nós temos que passar por isso tudo, Pedro? E talvez seja essa a pergunta que você esteja me fazendo, talvez seja essa a pergunta que você faça para o seu pastor, talvez seja essa a pergunta que você faça até mesmo para Deus: por quê? Por que passar por tudo isso? E Pedro vai responder a eles também: é importante que se passe por provações,
é importante que se passe por lutas, é importante que se passe por perseguições para que a fé de vocês seja provada. Para que a fé de vocês seja de fato demonstrada que é verdadeira para Deus. Deus precisa saber se a fé de vocês é verdadeira e só será possível saber se a minha e a sua fé é verdadeira se nós permanecermos firmes em meio a lutas, em meio a perseguições, em meio às provações estabelecidas pelo mundo em que nós vivemos. Veja o cenário que nós estamos vivendo. Veja se não é um cenário de lutas, de provações, de incertezas, de insegurança, de medo. E a nossa fé precisa estar inabalável em meio a tudo isso. E aí Pedro não vai parar. Pedro vai falar para eles: olha, se vocês continuarem firmes, perseverando, louvando, se alegrando, vocês receberão a salvação que está guardada para vocês. Mas não somente a salvação, vocês vão receber a aprovação. Vocês serão aprovados. Mas não somente a salvação, a aprovação, mas vocês serão glorificados. Mas não somente a salvação, a aprovação, a glória, mas vocês também receberão a honra no dia da revelação de Jesus Cristo. É sobre isso que Pedro está falando. Querido, nós vamos passar por lutas aqui, mas a nossa razão, a nossa motivação, ela tem que ser em Jesus Cristo. Em meio à luta, em meio à provação, em meio à perseguição, em meio ao caos que se estabeleceu no mundo e no Brasil, onde nós estamos vivendo, nós precisamos estar com os nossos olhos fitos nessas promessas de Pedro a esses cristãos que, de alguma forma, nos encorajam a continuar fazendo tudo isso. Uma pessoa que conseguiu entender muito bem isso foi Paulo. E por isso que ele dá aquela belíssima declaração no livro de Romanos. O que poderá me separar do amor de Cristo? Paulo diz que nada é capaz de separá-lo do amor de Cristo. E essa é a minha mensagem para você nesse momento. Que as lutas, as provações, as perseguições, o caos que se estabeleceu no mundo em que nós vivemos hoje, não sejam motivos para te afastar do amor de Cristo. Em meio ao caos, em meio às lutas, em meio às provações, você e eu temos razões para louvar e para nos alegrarmos por conta da grande misericórdia, da nova vida que nós recebemos mediante a ressurreição de Cristo Jesus, por conta da esperança viva que se estabelece no nosso coração, mas não somente por conta disso, mas por conta da salvação que está guardada para mim e para você, não para esse tempo, mas para o tempo vindouro. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.